falar sobre candidaturas 2022 e movimentações políticas? Então, a gente teve essa semana a filiação de Bolsonaro ao PL, né? Ele e Flávio Bolsonaro, filho dele, ali com um discurso contra Moro, mais focado inclusive em Moro, porque a gente sabe que essa concorrência Bolsonaro-Sérgio Moro será enorme agora até 2022, né? Como que você analisa, então, essa filiação, essas duas candidaturas nesse momento? Olha, Thalita, o que tudo indica, nós vamos ter mais uma eleição, como foi 89, como foi 94, como foi 2002, 2006, uma eleição que é Lula versus anti-Lula. É esse que é o ponto, né? A gente vinha imaginando até o ano passado que era uma eleição anti-Bolsonaro e agora, basicamente, a gente já falou isso várias vezes aqui, olha, dezembro é o prazo limite. Então agora a gente já sabe quem são todos os concorrentes, né? Quem estão colocados, né? E continua a dúvida da direita de quem será o seu candidato. Né? Eu diria que Sérgio Moro tem aí até março para comprovar que tem chances reais de chegar ao segundo turno, senão, na minha opinião, o capital financeiro, a elite vai permanecer na candidatura Jair Bolsonaro. Né? Falando especificamente da candidatura dele, um dos grandes truques do Bolsonaro para as redes sociais dele, para sua base, é vender derrotas como se fossem vitórias, né? A gente viu isso no 7 de setembro, que ele levou aquele passa-moleque, a carta mediúnica do Temer, e foi vendido como o recuo de um estadista, né? No caso da filiação dele ao PL, é uma grande derrota, porque Bolsonaro tem a máquina pública sob controle, é um presidente concorrendo à reeleição, e ele teve imensa dificuldade de conseguir uma legenda para concorrer na próxima eleição, né? Se a porta do PL se fechasse, ou ele voltaria a bater em portas que já se fecharam antes, né, republicanos, patriota, etc., né, porque é sempre bom lembrar, mesmo com toda essa estrutura, o Bolsonaro não conseguiu montar o seu próprio partido, a Aliança pro Brasil naufragou vergonhosamente, né, nunca saiu do papel, não conseguiu assinaturas suficientes. E até agora, quem está ganhando com essa relação é uma relação que ninguém confia em ninguém. Bolsonaro não confia no PL, o PL não confia no Bolsonaro. Todo mundo, menos Bolsonaro, tem um plano B nessa história. Né? O plano B do PL é eleger uma grande bancada de parlamentares, apoiado pela candidatura Bolsonaro, e com isso ficar em posição de negociação para um futuro governo, seja Bolsonaro, seja Lula. Né? E por hora já vai colhendo os frutos desse acordo, recebendo cargos. Né, já tem indicado que quer, além de ministros que devem se filiar ao PL, como é o caso do Onyx Lorenzoni, que é dissidente, né, do União Brasil, do antigo DEM, o PL já disse que tem interesse em ministérios de ministros que se licenciarão para concorrer nos seus estados a outros cargos, como, por exemplo, o Fábio Faria da comunicação. Então, eles vão tirar tudo que eles puderem muito rápido nesse próximo período, e é um acordo que vale por um ano. Se o Bolsonaro se eleger, há um acordo formado com o Centrão de alternância da presidência da Câmara, né? Então, junto com a filiação do Bolsonaro ao PL, veio também o acordo, o apoio à reeleição de Arthur Lira. E o Centrão também construiu seu plano B. A gente teve nessa semana, logo no início da semana, a aprovação do orçamento secreto, né? A formalização, a institucionalização desse mecanismo ilegal. Com isso, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco continuam tendo controle sobre as emendas e continuam tendo uma forma tanto de atuarem politicamente sem o executivo, né, quanto de exercerem controle de outros parlamentares. Então, se nada der certo com a candidatura Bolsonaro, tanto o PL, quanto o Arthur Lira, quanto o Centrão tem o seu paraquedas para sobreviver a um governo Lula, a um outro governo. Né? E o Sérgio Moro é isso, ele tem aí até março para provar de que ele pode ser o anti-Lula. Sim. Candidatura Lula. Lula deu uma entrevista agora no começo da semana na Rádio Gaúcha, fez algumas falas importantes, né, sobre a Petrobras, deu assim, um vislumbre do que vai ser a campanha política dele em 2022 e falou pela primeira vez sobre essa aliança com Alckmin, que parece estar mais robusta. Né? Eu lembro que a gente conversou há 3 semanas sobre, eram os primeiros sinais dessas conversas Lula-Alckmin, e ele falou, não, a gente está conversando, eu quero montar uma chapa para vencer a eleição. Então, assim, parece que existem esses diálogos de fato, agora admitidos pelo próprio ex-presidente Lula. Então, assim, o que há de novo nessa candidatura? Ela continua sendo bastante forte, é claro. E em relação a esse vice, essas conversas com o vice, o que você está achando? Que, de fato, há muitas conversas entre o PT,
e o ex-governador Geraldo Alckmin, né? E como o próprio Lula disse nessa entrevista, primeiro eu quero saber em que partido que o Alckmin vai se filiar, né? Se o Alckmin fosse, até diria o contrário, né? Se o Alckmin quiser ser vice, ele vai para o PSB. E aí abre espaço para o Márcio França concorrer em São Paulo. Mas eu mantenho a minha opinião de 3 semanas atrás, vou manter minha aposta, Thalita. Eu acho que o Alckmin vai para o PSD, eu acho que com a candidatura do Dória para a presidência também confirmada, né, ainda que irrelevante, isso aumenta mais as chances do Alckmin ao Palácio dos Bandeirantes, né, eu acho que ele vai preferir apostar nessa alternativa. Agora, independente disso, dessas negociações, não é um problema para o PT e para a candidatura Lula se o Alckmin não topar, né? E eu nem sei se o partido trabalha com a ideia de ir até o fim com essa hipótese. O que é importante é a sinalização que o PT quer dar, dizendo que aceita o Alckmin, né, o ex-adversário de Lula na segunda eleição, né, agora ter na mesma chapa. Isso significa o seguinte, que primeiro, como o Lula disse na entrevista, eu quero uma candidatura para ganhar, né, então ele está disposto a ampliar o leque de alianças para além do bloco de esquerda, né, para o bloco mais progressista. Ele está aberto para o diálogo com setores mais conservadores, setores inclusive na economia. Então eu até me preocuparia mais com que nomes que o Lula está pensando para o Ministério da Economia do que exatamente para vice. A minha aposta continua sendo de que Lula vai decidir o nome para vice-presidência somente no ano que vem, né? Eu acho que essa decisão vai vir numa escolha do Geraldo Alckmin agora até o final do ano de formalizar a saída dele do PSDB, que na verdade já está construída há quase 2 anos, né? E na escolha da legenda dele. O que importa é que, de alguma maneira, também, o que o PT e o Alckmin estão conversando é uma espécie de trégua. Então, não haveria, por exemplo, no caso de uma candidatura Alckmin ao governo do Estado, ataques ao Alckmin, por exemplo, da parte de uma candidatura do Fernando Haddad, né? Ou, enfim, e da mesma forma, Lula sendo eleito, né? A possibilidade de contar com o Estado de São Paulo como parceiro. Então, dentro de uma certa governabilidade e não na oposição. Acho que esses são os movimentos mais importantes e mais próximos do real do que, de fato, a chapa. Eu acho que vai pesar aí a vontade do Alckmin em ser governador de novo. Perfeito. Miguel, sempre muito bom conversar com você. Obrigada pelas atualizações e a gente volta a se falar na quinta, então. Um beijo enorme, bom final de semana, viu? Bom final de semana, fiquem bem, até a próxima semana.